Olá pessoal, aqui é a professora Célia e mais uma vez estou aqui para conversar com vocês sobre a nossa disciplina de projetos integradores. E hoje a gente vai ter uma trilha sonora, porque o galo não para de cantar, mas o galo não é meu não, hein gente, é o galo do vizinho, mas até que barulho de galo é legal, não é? Essa é a nossa videoaula número 3 e vamos dar continuidade ao tema Arte em Toda Parte. Na videoaula número 2, nós falamos da arte corporal indígena e falamos dos mitos indígenas, que são transmitidos oralmente para as gerações mais novas. Agora chegou a hora de conhecermos alguns mitos e também algumas lendas. As habilidades e os objetivos da aula de hoje são: conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial a cultura indígena, e entender a diferença entre mito e lenda. Na videoaula anterior, eu disse que iria contar um mito para vocês. E não esqueci não, viu? Mas antes, eu gostaria de explicar a diferença entre lenda e mito, pois são assuntos que de tão próximos eles nos confundem muito. Então, qual é a diferença entre mitos e lendas? Vamos pensar um pouco? E aí, vocês já sabem? Vamos lá então? Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem necessidade de contar histórias, e as lendas e mitos fazem parte dessas histórias. Para os índios, a floresta é um mundo, o seu habitat. Da floresta, eles obtêm tudo o que precisam para suas vidas, desde material para a construção de suas casas, utensílios básicos, ferramentas, itens para a caça, até alimentos e remédios. Agora, vamos conhecer alguns conceitos de lendas e mitos. Para ajudá-los, eu fiz um quadro comparativo com informações das lendas e dos mitos. E à medida que eu for explicando, vou dando alguns exemplos. Vamos começar pelas lendas. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. Por exemplo, a lenda do Saci Pererê. E o mito? Os mitos muitas vezes explicam a origem das coisas, como certos alimentos, práticas culturais, como a agricultura, fenômenos naturais, como o trovão e os eclipses. Um exemplo de mito é o mito indígena do Sol. Tanto lenda quanto mito explicam algo. Outro conceito é: a lenda mexe com a preocupação e muitas vezes com o medo das pessoas. Por exemplo, quem aí não tem medo da mula sem cabeça? Quando eu era criança, eu tinha. Já o mito, ele não nos preocupa e não nos coloca medo. Um exemplo é a Caixa de Pandora. A lenda, ela fala de pessoas e personagens ou acontecimentos notáveis da história. E os mitos falam de deuses, personagens sobrenaturais e heróis. Tanto a lenda quanto o mito têm personagens. Vamos resumir tudo o que falei até aqui? Tanto a lenda quanto o mito têm nas suas narrações histórias e personagens. Será que vocês entenderam ou ficaram confusos, hein? É muita informação, não é? Mas aos poucos, à medida que vamos estudando e lendo sobre o assunto, vamos entendendo melhor. Mas, na aula passada, eu falei que iria contar um mito bem legal para vocês, não é? Só que não vai dar para contar não, gente. E sabem por quê? Porque eu convidei uma professora hiper, super, mega legal para contar essa história para vocês. Só que vocês acreditam que ela não me disse se vai contar um mito ou uma lenda? Vejam só, está fazendo mistério. E falou que teremos que adivinhar. Então vamos lá para conferir?
Olá, alunos do terceiro ano! Hoje a professora Paula vai contar para vocês uma história indígena. Estou até caracterizada, olha que legal. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque ao final vou fazer uma pergunta e espero que vocês acertem a resposta. A história conta de uma jovem indígena chamada Mara, filha de um cacique. E essa jovem sonhava com um casamento, sonhava com um grande amor. Certa noite, ela, ao dormir, sonhou com um jovem belo e loiro que vinha da lua e dizia que a amava. E esse jovem apareceu diversas noites enquanto ela dormia. Só que um belo dia, esse jovem sumiu. Ela ficou muito triste e, passado algum tempo, ela percebeu que estava grávida. Dessa gravidez, nasceu uma criança muito branquinha, dos cabelos também loiros. E essa criança, trouxe muita alegria para toda a tribo. Só que um belo dia, essa criança adoeceu e morreu. Todos ficaram muito tristes também com a morte dessa menininha. E aí a mãe, muito chateada com o acontecido, enterrou essa criança numa oca próxima lá da aldeia para que ela pudesse visitá-la. E todos os dias ela ia até lá, derramava lágrimas e, como ela ainda estava amamentando, o leite dela caía em cima do túmulo dessa menina. Um belo dia, a mãe percebeu que na terra onde estava sepultada essa criança, começou a aparecer uma fenda, A terra se abriu e começou a sair dela um pequeno arbusto, uma árvore. E a mãe percebeu e imaginou que seria a criança querendo sair da terra, pensou ela. E aí, o que ela fez? Ela cavou essa terra e percebeu que tinha uma raiz. Essa raiz ela era marronzinha e por dentro bem branquinha e tinha um cheiro muito agradável. Todos entenderam que essa menina havia voltado à terra e se transformado no principal alimento do povo indígena. Como ela se chamava Mani e foi enterrada numa oca, chamaram esse alimento de manioca, mandioca, que é esse alimento que nós conhecemos hoje, que é chamado pão dos índios. Um alimento muito importante, não só para os índios, mas para a nossa alimentação também. Vocês gostaram da história? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Baseado no que a professora Célia explicou sobre mito e lenda, essa história é um mito ou uma lenda indígena? Gente, eu amei e já tenho meu palpite. Espero que vocês tenham gostado, pois eu gostei muito da forma como a professora Paula conta histórias. Mas eu tenho um desafio para vocês. Quero ver quem vai acertar se essa história é um mito ou uma lenda. E para participar desse desafio, vocês vão mandar uma mensagem para mim, com o nome de vocês, falando se essa história é um mito ou uma lenda. Quero ver quem vai acertar. Eu acho que agora vocês já sabem direitinho o que é um mito e uma lenda, não é? E no nosso livro tem outros mitos como o índio incendiário e a praia sagrada. Estou ansiosa para ver quem vai participar desse desafio. Espero que a aula tenha sido proveitosa e gostaria de deixar aqui o meu muito obrigada para a professora Paula. Paula, adorei você ter aceitado o meu convite. Espero que participe outras vezes. E pessoal, lembrem-se, fiquem em casa, mas não fiquem parados. Um forte abraço, pois em casa aprendemos juntos.